As notícias às 3 com Miguel Videira. Miguel, começamos com a notícia do antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, Patrocínio Azevedo, anuncia que vai recorrer da pena de 8 anos e meio de prisão. Que foi crime de corrupção passiva agravada no âmbito do processo Operação Babel. O Tribunal de Gaia deu como provado que o antigo autarca socialista foi corrompido para facilitar o licenciamento de projetos urbanísticos a troco de dinheiro e bens materiais como relógios. Para além da pena de prisão, Patrocínio Azevedo fica ainda impedido de exercer funções públicas pelo período de 10 anos. À saída do Tribunal de Gaia, anunciou que vai recorrer. Relativamente a isso, faremos o recurso. Temos 90 dias. Mas está confiante que no recurso... Ou seja, já a minha luta neste momento já não é aquela justiça. A minha luta é eu sentir bem comigo próprio e ter capacidade de olhar para vocês olhos nos olhos e dizer eu não fiz nada de errado. Se eu tivesse recebido algum dinheiro, acham que eu estaria aqui com esta tranquilidade? Se eu tivesse recebido algum dinheiro, tinha confessado lá atrás e não tinha sequer sido preso. Agora, eu posso estar 20 anos na cadeia. Jamais assumirei o crime de corrupção. Jamais. E por isso vai recorrer da decisão hoje conhecida. Para além de Patrocínio Azevedo, também o empresário do ramo imobiliário Paulo Malafaia foi condenado a uma pena de 7 anos de prisão e ao pagamento de uma multa superior a 200 mil euros por corrupção ativa. Já o empresário israelita Elad Dror, fundador do grupo Forterra, viu o tribunal aplicar-lhe uma pena de 6 anos de prisão e o pagamento de mais de 3 milhões de euros. O secretário-geral da UGT nega que a central sindical tenha recusado negociar o aumento do salário mínimo nacional. Foi isso que disse a Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, esta manhã, entrevistada aqui na antena do Observador. A UGT recusou-se sequer a negociar essa matéria. E, portanto, eu confesso que achei estranho, não é? Porque com certeza que é do interesse dos trabalhadores subirem os salários. Pelo menos é do interesse do Governo que eles subam. A Ministra do Trabalho reitera o que já havia dito ontem à noite à SIC Notícias. Ora, o secretário-geral da UGT, já esta sexta-feira, negou. Foi dizer que a UGT nem sequer quis discutir a questão do ordenado mínimo. Foi logo a primeira declaração que a UGT fez no início das negociações e depois a meio das negociações de que o que nós deveríamos estar a discutir era o reforço do salário mínimo e os diferenciais para o reforço do salário médio. Sabe o que é que disse a senhora Ministra? Se a UGT fizer um acordo, a gente ainda talvez possa discutir isto. Portanto, foi imprecisa ontem. Mário Mourão, esta manhã, em entrevista à CNN Portugal, admitiu também que a UGT pode vir a participar na greve geral do próximo dia 3 de junho. A UGT não descarta nenhuma hipótese de luta, nenhuma, incluindo a greve geral. Agora, não é o momento para que a UGT possa, enfim, fazer uma avaliação sobre a greve do dia 3. Para nós, o dia 3 é uma data que não nos é muito confortável. Uma greve prepara-se com os sindicatos e, portanto, essa é uma reflexão que ainda os sindicatos da UGT irão ter que fazer. Mário Mourão, secretário-geral da UGT, foi também tema abordado na entrevista esta manhã aqui na antena do Observador com a Ministra do Trabalho. Maria do Rosário Palma Ramalho considera que a participação da UGT na greve geral vai servir para esclarecer a essência da Confederação Sindical. Se a UGT efetivamente aderir, na verdade confirma que se calhar é mais uma central sindical de rua do que uma central sindical de diálogo. Isso vai fragilizar a relação que terá também com o UGT? Não vai fragilizar a relação, assim como não fragilizou anteriormente. Certo da entrevista ao programa Sob Escuta da Rádio Observador à Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, que pode ouvir na íntegra em observador.pt. O dispositivo especial de combate a incêndios rurais para a região de Leiria, afetada pela Depressão Christine, vai ser reforçado este ano. É o que anuncia o Ministro da Administração Interna, Luís Neves. O que eu quero dizer, está aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, que aqui acompanhou a parte final da reunião, o tema que colocou na questão foi respondido. Eu vou-lhe dizer, sim, há mais meios aqui alocados. Se o Estado, se o Governo ainda identificou a partir de Leiria um epicentro para o norte, para o sul e para o interior do país, 22 concelhos, como sendo prioritários, a priorização não é só agora para o momento da limpeza, da desobstrução, mas é também para a afetação de meios. É isso que anuncia o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, numa conferência de imprensa em Leiria. Esteve acompanhado pelo Ministro da Defesa e Ministro da Agricultura para um ponto de situação sobre o trabalho desenvolvido no âmbito da prevenção de incêndios florestais.
Depois de uma subida acentuada no início da semana, os preços dos combustíveis vão agora descer. Sim, é isso que revela a Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis, a ANAREC. No caso do gasóleo, o alívio será de 9 cêntimos, a gasolina deve ficar mais barata, 2 cêntimos. São dados provisórios. As descidas a partir de segunda-feira podem não ser tão acentuadas. Falta ainda saber o que vai fazer o Governo relativamente ao eventual desconto no ISP. A Ministra do Ambiente afirma que o Governo está a ultimar os detalhes da nova taxa sobre os lucros extraordinários das empresas energéticas para evitar os erros de 2022. A altura em que a mesma medida foi tomada para fazer face então à subida dos preços da energia por causa da guerra na Ucrânia, Maria da Graça Carvalho promete que o mecanismo que agora está a ser desenhado vai ser muito bem dirigido, muito preciso. O que nós estamos a fazer é aprender com as lições de 22 e desenhá-la. E quando eu digo bem desenhada, tem que ser muito bem dirigida, não pode ser geral, tem que ser dirigida, tem que ser identificado mesmo o que é um lucro excessivo e não pode ser algo generalizado que vá pôr em causa os investimentos neste processo da transição energética, da eletrificação. Declaração de Maria da Graça Carvalho em Bruxelas. A Ministra do Ambiente admite ainda assim que preferia um imposto a nível europeu em vez de uma taxa nacional para evitar dessa forma discrepâncias no mercado interno da União Europeia. A Ministra foi ainda questionada sobre a possibilidade do regresso ao teletrabalho e de uma recomendação para reduzir as viagens de avião por forma a controlar o gasto de combustíveis. Ora, a Ministra diz que por agora são duas medidas que não estão em cima da mesa. O governo espanhol acaba de informar há um caso suspeito de antavírus em Espanha. Mais precisamente em Alicante, uma cidadã espanhola que seguia no mesmo avião da mulher neerlandesa que acabou por morrer em Joanesburgo, na África do Sul, vítima de síndrome respiratória por antavírus. Segundo o secretário de Estado da Saúde espanhol, a mulher de 32 anos foi internada por precaução. Javier Padilha acrescenta que a infecção desta cidadã espanhola é pouco provável. Os resultados do teste a que foi sujeita serão conhecidos entre 24 a 48 horas. O mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde dá conta de 3 vítimas mortais, 5 casos confirmados e 3 sob suspeita. E Espanha garante que todos os passageiros estrangeiros do cruzeiro serão repatriados, quer tenham ou não sintomas. O navio cruzeiro que está a caminho das Ilhas Canárias deve chegar no próximo domingo. O anúncio foi feito esta manhã pela Ministra da Saúde de Espanha, Mónica Garcia, à Rádio Pública Rádio Nacional de Espanha. A governante explica que serão seguidos todos os protocolos de saúde pública e que a operação será coordenada em articulação com outros 22 países. Os estrangeiros vão ser evacuados. Os estrangeiros vão ser retirados e repatriados através do dispositivo que estamos a organizar. É importante ter em conta que se trata de 23 países e que os estrangeiros com sintomas, caso não necessitem de cuidados médicos urgentes, serão retirados através dos respectivos dispositivos e enviados de volta aos países onde residem. Serão seguidos os protocolos internacionais e todas as medidas rigorosas em matéria de prevenção sanitária. Até agora, o que sabemos desde ontem é que continuam assintomáticos no navio e, independentemente de apresentarem algum sintoma, os estrangeiros serão retirados e repatriados na mesma. As pessoas estrangeiras vão ser evacuadas e repatriadas igualmente. Foi essa a garantia deixada esta manhã por Mónica Garcia, a Ministra da Saúde do Governo espanhol. Por cá, a Direção-Geral de Saúde explica que o tripulante português deste navio cruzeiro não manifestou o desejo de vir para Portugal. Os Estados Unidos esperam que o Irão responda ainda hoje à proposta de cessar-fogo que foi apresentada pelos norte-americanos. Essa é a convicção do secretário de Estado norte-americano, manifestada em Roma depois do encontro com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Ainda sobre o acordo de paz, considera inaceitáveis as recentes notícias de que o Irão planeia controlar o tráfego no Estreito de Hormuz. Devemos saber alguma coisa ainda hoje. Estamos à espera de uma resposta deles. Vamos ver em que termos vem essa resposta. A esperança é que possa abrir caminho para um processo sério de negociações, mas obviamente que vimos as notícias de que o Irão está a tentar criar uma agência para controlar o tráfego nas rotas marítimas. Isso seria um problema, aliás, seria inaceitável. A normalização do controle de rotas internacionais é ilegal e o mundo deve começar a perguntar-se o que está disposto a fazer se o Irão tentar normalizar o controle dessas mesmas rotas. Acho que isso é inaceitável. É o que diz o secretário de Estado
Estado norte-americano, Marco Rubio, está em Itália. Encontrou-se, como disse, com a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni. Ontem teve um encontro com o Papa Leão XIV. Miguel, a situação de reféns num banco na Alemanha já terminou e os autores ou autor deste sequestro estão em fuga. Isto porque a polícia revistou o Volksbank, a dependência bancária onde ocorreu este incidente, e só encontrou duas pessoas trancadas num cofre. O Die Welt diz que as supostas vítimas saíram ilesas. A polícia ainda não tem uma descrição dos suspeitos ou do suspeito, não sabe se foi roubado dinheiro. Nesta altura decorrem buscas, as forças de segurança deixaram o local, dizem que o autor ou autores do crime deixaram o local logo depois de terem trancado as duas pessoas no cofre. O centro da cidade de Singis, no oeste da Alemanha, esteve isolado. O sequestro começou por volta das 8 da manhã, hora de Lisboa. Miguel, vamos a outras notícias que estão em destaque a esta hora. Em Almada, a Câmara Municipal vai instalar bandeiras na arriba fóssil da costa de Caparica. A intervenção vai ter um custo superior a 1 milhão de euros. A informação foi avançada ao jornal Almadense por uma fonte da autarquia que diz que os trabalhos devem decorrer durante o ano. A obra vai reforçar a proteção das habitações localizadas na base da arriba, uma medida decretada na sequência das tempestades que agravaram a instabilidade da arriba e originaram, de resto, derrocadas. Em Oeiras, a Câmara Municipal lançou um projeto de empreendimento habitacional em Porto Salvo, por forma a reforçar a oferta de habitação pública no concelho. O investimento é superior a 3 milhões de euros, com o apoio do PRR. O novo complexo inclui apartamentos T1 e T2, deve ficar concluído até agosto. Em Aveiro, arranca hoje o Festival de Cerveja Artesanal. O evento prolonga-se até domingo e tem lugar no Mercado Manuel Firmino. O festival recebe várias marcas nacionais e internacionais de produção de cerveja. A entrada é gratuita, mas necessita de inscrição através de e-mail. Em Rio Maior, o ponto de partida da Moto Volta a Portugal, que começa amanhã. A partir de às 9h30, junto à Vila Romana de Rio Maior, durante 9 dias, os participantes vão percorrer mais de 2.000 quilómetros. A competição termina em Lisboa no próximo dia 17 de maio. Em Porto de Mós, no dia 15 de maio, é inaugurada a exposição 10 Cantos Abertos. A exposição visa comemorar os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões e enaltecer a obra Os Lusíadas. As obras em memória ao grande escritor português são da autoria de 3 artistas visuais e 30 escritores e poetas. O evento realiza-se no Centro de Artes de Porto de Mós. Terminamos em Vila Nova de Famalicão. Há uma nova edição do Festival Imersivo. Está agendada para o dia 22 de maio. O festival vai decorrer na Casa do Artista Amador. Vão ser apresentados 17 artistas e centenas de candidaturas. O evento é dedicado à criação emergente e à descentralização cultural.